Olá, meus irmãos e amigos, estamos neste culto dominical, hoje, 6 de setembro de 2020, o primeiro domingo deste mês. Hoje à noite, no culto presencial, teremos a celebração da ceia, como já tivemos hoje pela manhã, um culto abençoado. Louvado seja Deus pela vida de todos os irmãos e amigos que puderam estar conosco nesta manhã, aqui na congregação da Pio da Barra, em Duque de Caxias. E agora, nessa reflexão para você, para mim, para todos nós, neste culto de louvor e adoração ao Senhor. Como temos falado, e eu vou aqui ser redundante, vou repetir, nós temos mantido 3 cultos dominicais. Um às 10 da manhã, outro às 18 horas, que teremos aqui algumas horas, e este de modo virtual, para que continuemos comunicando a palavra de Deus através das redes, das mídias sociais. No início da pandemia, houve uma pulverização de mensagens, de reflexões, de estudos, de tempos de oração pelas redes sociais. Mas à medida que a flexibilidade foi surgindo, aumentando, as igrejas autorizadas a voltarem para os seus cultos presenciais, naturalmente que todo o esforço, todo o empenho, todos os recursos sejam direcionados para os cultos presenciais. Mas, atendendo, assim eu creio, às necessidades e demandas daqueles que ainda por razões de pertencerem a grupos de risco ou por outros motivos que não podem ir para os cultos presenciais, nós mantemos esse culto de modo virtual para comunicar também a palavra de Deus. Não é para simplesmente termos mais uma atividade, ao contrário, é para nós mantermos aquilo que nós começamos e não deixar arrefecer aquilo que realmente o Senhor nos direcionou para começar durante a pandemia que teve, no nosso caso, início no dia 22 de março, quando começamos os cultos através das redes sociais. Você imagina, março, abril, 1 mês, maio, 2 meses, junho, 3 meses, julho, 4 meses, agosto, 5 meses. Então, praticamente 5 meses e meio que nós tivemos os cultos no sistema tanto virtual, a partir do dia 26 de julho, como também presencial. Agora, nós queremos entregar ao Senhor este culto e eu quero orar com você para que Deus realmente fale ao seu coração pela palavra. A mensagem aí, o tema você já está vendo através da tela, porque Ele nos amou primeiro. O texto aí de 1 João capítulo 4, verso 19. Vamos orar então ao Senhor, curva a sua cabeça, feche seus olhos, oremos a Deus. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por este momento em que nós nos unimos a outros irmãos que não podem estar conosco no culto presencial. Nós comunicamos a Tua palavra àqueles que ainda, por circunstâncias, não podem se deslocar, não podem sair de casa. Ó Deus, que a Tua palavra chegue ao seu coração sem impedimento algum, que Tu fortaleças a nossa fé e nos dê a alegria de fazer a Tua vontade, de continuar fazendo a Tua vontade. Fala, ó Deus, ao coração de cada um de nós pela Tua palavra, pois oramos assim em nome de Jesus. Amém. Daqui a pouco teremos um momento de intercessão que precede sempre a reflexão, e eu quero dizer para você, aí estão as informações bancárias. Nós somos uma congregação da Pio da Barra, e para você nos abençoar, nos ajudar nos desafios que nós temos, como a reforma do espaço, a pintura, reparo de paredes, nós já conseguimos fazer a cobertura do vão aqui do nosso lugar de reunião, e estamos numa nova etapa muito importante. Graças a Deus que os membros da congregação da Pio da Barra têm cooperado, têm sido fiel, e você que é membro da nossa congregação, membro da Pio da Barra, pode enviar seu dízimo, como também a sua oferta para a conta bancária do Itaú, agência 9165, conta corrente 26152, dígito 1. E você que não é membro da congregação, membro da Pio da Barra, mas quer somar, quer cooperar, então pode também, segundo a vontade de Deus, contribuir. Que Deus abençoe a sua vida. Mas vamos então para o momento de intercessão,
para o momento de suplicar ao Senhor. E nós vamos orar por vários motivos. Um deles é por aqueles que ainda estão sendo assistidos nos hospitais, que ainda estão com o tratamento. Nós vamos orar por essas pessoas, pela equipe médica, dos enfermeiros, para que Deus renove as suas forças e Deus dê a direção e, para a glória de Deus, que haja a recuperação dos doentes e o retorno para casa. Vamos também orar por aqueles que estão vivendo um momento de ansiedade, até porque agora as informações de uma segunda onda de contaminação ou de recontaminação, há muitas informações e algumas delas desencontradas. Nós vamos orar para que haja paz no coração, haja tranquilidade e segurança realmente em Cristo Jesus. O próprio Cristo diz, e esse texto usaremos para a nossa oração, João 16, verso 33, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós vamos orar para que realmente Deus dê paz ao seu coração e segurança em meio a tantas incertezas que no mundo nós temos. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar nessa hora intercedendo. Lembre-se de orar por aquela pessoa que você conhece, que está doente no hospital ou que está doente em casa. Vamos clamar a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nós nesta hora queremos te pedir pelos doentes que estão nos hospitais, ainda sendo, ó Deus, tratados por causa da Covid. Oramos para que também o Senhor venha agir, interrompendo o avanço, trazendo cura e restauração para que recebam alta e retornem para casa. Oramos por aqueles que estão em estado grave, entubados, estão num processo mais profundo de tratamento, que tu tenhas compaixão dessas pessoas. Oramos por aqueles profissionais de saúde que estão, ó Deus, realmente na linha de frente, na questão da UTI, do CTI, os médicos, os enfermeiros, os técnicos da área. Oramos, ó Deus, pelos demais profissionais, como também os psicólogos e psiquiatras, que têm observado o aumento da demanda por ajuda, por atendimento quanto à saúde, ó Deus, mental. Guarda cada um, abençoa, Deus, as famílias que estão com seus familiares doentes em casa, tenha misericórdia, que haja uma recuperação rápida e que, sobretudo, haja uma demonstração de cada um recuperado, de gratidão ao Senhor, indo à tua casa, louvando e adorando o Senhor pela tua direção. Abençoa, ó Deus, cada um e fale ao coração pela tua palavra nesta hora, pois oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém? Então quero convidá-lo para abrir sua Bíblia em 1 João capítulo 4, verso 19. É apenas um versículo. Diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E esse texto, para que aqueles que são das igrejas batistas, da Convenção Batista Brasileira, nós começamos hoje oficialmente a campanha de missões nacionais. A campanha de missões nacionais é uma campanha anual que ocorre no mês de setembro e vai até outubro, alguns chegam até início de novembro, com dois objetivos básicos: arrecadar recursos para a obra missionária de evangelização no Brasil, nos mais de 5.000 municípios, nos mais de 26 estados e Distrito Federal, em todo o território de mais de 8.000 quilômetros quadrados, o território brasileiro. Então, a campanha de missões é que as igrejas se mobilizem para que, então, cada uma delas, de acordo com as suas possibilidades, envie a sua oferta para o avanço da obra no Brasil. É claro que existem várias maneiras de evangelizar e sabemos que uma das linhas de frente de evangelização da Junta é através da Cristolândia, já que a Cracolândia, ou seja, a dependência química por causa do crack, tem sido um dos mais dramáticos problemas sociais
que tem afligido famílias, sociedade, pessoas que deixam o trabalho, deixam família, deixam os estudos, interrompem a sua vida por causa das drogas. Então, se a Cracolândia, que é esse lugar específico onde as pessoas ali têm a busca pelo produto e o consumo, a Cristolândia é a resposta dos batistas brasileiros para essa realidade tão difícil. E graças a Deus, muitas pessoas têm sido recuperadas, têm sido realmente abençoadas, dando testemunho da mudança que o Evangelho fez na vida delas através dos batistas nesses lugares. A segunda razão pela campanha é, de fato, mobilizar as igrejas para a ação evangelística. A campanha não se reduz só a levantar ofertas, mas a oração e a ação, a mobilização das igrejas. Não é dando oferta para transferir responsabilidades. As igrejas batistas contribuem monetariamente, intercedem, como temos feito, mas também dentro do seu contexto, respeitando as demandas locais e realidades locais, as igrejas também se mobilizam para evangelizar na sua região. Como Jesus disse, vocês, quando descer o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, esse é o texto base dessa campanha, e nós iremos repercutir esse texto ao longo da campanha. 1 João 4,19. Porque nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. A temática aqui é o amor. Existem algumas palavras gregas para amor, que estão na Bíblia. E uma quarta, são 3 e uma quarta palavra que não está na Bíblia. A primeira palavra que está na Bíblia é storge. Storge é amor entre pais e filhos, na relação familiar. A segunda palavra é filéu, ou filho para alguns. Filéu é o amor entre amigos. Filho antropos. A palavra filantropia quer dizer amigo do homem, amigo dos outros, das pessoas. A terceira palavra, essa não está na Bíblia, que é eros. Eros é uma palavra para amor, mas não está na Bíblia, porque Eros era também adorado como uma divindade entre os gregos. E Eros tem um conceito mais de coisa carnal, sensual, erótica, daí o termo Eros e erótica, o apelo sexual através daquilo que é visual e físico. E a quarta palavra, que está na Bíblia, essa também está na Bíblia, é ágape. Ágape é amor, como storge e filéu, só que é o amor que tem como referência o próprio Deus, é o amor de Deus, é o próprio Deus, porque a Bíblia diz, nesse mesmo texto aqui, 1 João 4, que Deus é amor. Então, ágape é um amor, mas que amor é esse que se distingue dos demais outros tipos de amor? O amor de Deus é um amor apesar de, é o amor primeiro independente de. O amor de Deus não está nivelado ou não está, digamos assim, vinculado ou dependente de alguma coisa. O nosso amor humano, que é falho, que é imperfeito, é um amor que depende de circunstâncias, depende de troca, depende de atender às demandas de alguém. Então, um amor que depende de alguma coisa, no dia que não tiver mais esse alguma coisa, não haverá mais amor. É por isso que muitas vezes o casal se separa, os amigos se distanciam, as famílias se desfazem, as sociedades se rompem, porque o amor que se dizia haver entre essas pessoas, esses grupos sociais, era um amor muito limitado, circunstancial, dependente. O amor de Deus não, ele é independente. Outra coisa muito interessante que a gente pode observar no amor de Deus é que é um amor apesar de. Isso mesmo, é um amor independente. Deus nos amou. Ele nos amou e nos ama porque Ele nos deu vida. Nós somos a coroa da criação, a obra-prima de Deus. Deus criou tudo perfeito, mas Ele fechou a sua obra de criação, criando o homem e a mulher, conforme Gênesis capítulo 1. E quando Deus criou o homem e a mulher, o final do texto de Gênesis 1:31 e viu Deus que era muito bom. Antes de criar o homem e a mulher, tudo era bom, mas depois que criou o primeiro casal e por meio dele veio a humanidade, a Bíblia diz que Deus viu que era muito bom. Ou seja, se você ler o Salmo 8, você vai ver que Deus coloca a humanidade como realmente é especial, porque tudo mais que foi
foi criado a partir do poder criador da palavra de Deus. Deus falou e veio a surgir o céu, a terra, os mares, os animais, como também as plantas e aves. Mas quanto a criar o homem, foi diferente. Deus formou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. O homem tornou-se alma vivente, sendo semelhante a Deus quanto a algumas faculdades, a algumas habilidades. Então o homem é especial. Então Deus ama você porque Ele deu vida a você. Lá no livro de Isaías, tanto no capítulo 49 quanto no 66, Deus fala assim: pode uma mãe se esquecer do seu filho? Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu não me esquecerei de vocês, ó Israel. Isso aí no Isaías 49. E no capítulo 66, Deus diz: como uma mãe amamenta o seu filho e acalenta o seu filho, eu quero cuidar de vocês, eu quero acalentar vocês, diz o Senhor. Ou seja, Deus realmente nos ama. Deus realmente é o nosso Senhor. Ele nos deu vida, e só pelo fato de nós sermos a obra-prima, a coroa da criação de Deus, nós somos alvos do amor dele. Mas a Bíblia diz que nós pecamos, nós desobedecemos a Deus, nós nos afastamos de Deus, nós nos rebelamos contra Deus. Logo, quem se rebela, quem se torna inimigo de Deus, quem se afasta de Deus, deveria o quê? Ser amado ou rejeitado por Deus? Obviamente que quando a gente sabe, de vez em quando no Brasil acontece um fato que gera rejeição, uma pessoa que comete um crime hediondo, então essa pessoa durante um certo tempo fica na mídia sendo tratada como inimiga número 1. A gente sabe, não precisa citar nomes, mas de vez em quando surge um fato em que a sociedade como um todo rejeita aquela pessoa e a abomina no sentido de porque ela cometeu um crime hediondo, detestável. Bom, naturalmente que uma pessoa assim perde a convivência social, perde a alegria de estar no meio dos outros. Deus, sabendo Ele que nós somos pecadores, sabendo Ele que nós nos tornamos inimigos dEle por causa dos nossos erros e pecados, Ele não se afastou de nós. Nós nos afastamos dEle, mas Ele enviou Jesus para nos salvar. Então o amor de Deus é um amor independente de e um amor apesar de. Romanos capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas Deus dá prova do seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Mas o texto aqui de 1 João 4, 19 diz assim: nós o amamos, ou melhor, nós amamos. Ou seja, o escritor João está falando de uma atitude, de uma ação, de um modo de vida, de uma capacidade que nenhum de nós tinha se não fora dado ou se não houvesse o amor de Deus. Nós só passamos a amar, é isso que o texto está dizendo. Nós só passamos a amar porque Ele nos amou primeiro. Nós só podemos amar. Ninguém é capaz de por si mesmo amar a Deus e nem ao próximo como a si mesmo. Lembra que eu falei do amor falho e imperfeito? Pois é, nós não podemos amar a Deus por nós mesmos. Eu me lembro da história que aconteceu alguns anos atrás, de um pastor foi evangelizar um rapaz e falou: olha, você precisa amar a Deus, você tem que amar a Deus. E aí o jovem disse assim, aquele senhor disse: pastor, eu não posso amar a Deus. Disse: por que não? Pastor, eu fui casado 6 vezes, não consegui ficar com nenhuma mulher. Se eu não fui capaz, com esse amor tão falho e imperfeito, segurar uma dessas 6 mulheres, como é que eu vou conseguir amar a Deus? Esse meu amor é falho, é imperfeito, é volútil, é muito fraco. E aí o pastor disse com muita sabedoria: realmente com esse amor você não é capaz de amar a Deus, mas Deus vai encher, se você abrir o seu coração, Deus vai encher o seu coração com o amor dele, de tal forma que você será capaz de amar o Senhor. Pois é, nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós só amamos porque Ele tomou a iniciativa. Realmente Deus faz isso. O primeiro amor dele chega ao seu, ao meu, ao nosso coração. Ninguém busca a Deus por si só. Se você ler Romanos capítulo 3, verso 14 em diante, que repete o que foi escrito no Salmo 14, não há uma pessoa justa, não há uma pessoa que seja boa, não há uma pessoa que busca a Deus, porque todos nós nos corrompemos. Mas
Deus nos amou. A mulher samaritana, se você ler João capítulo 4, Jesus falou com ela e disse: mulher, vá buscar teu marido. E ele disse: eu não tenho marido. Sabe o que Jesus disse? Nisso você falou a verdade. 5 maridos tu já tiveste, esse 6º não é teu marido. Ou seja, aquela mulher não era capaz de amar a ponto de manter de forma duradoura um relacionamento. Claro que Cristo não entrou no mérito das razões pelo fim de cada um daqueles casamentos, mas a gente sabe que era uma mulher sofrida, que não foi capaz de amar de forma plena e nem de ser amada de forma plena. Pois bem, nós somos assim. Nós somos falhos e imperfeitos. Como é que então vamos amar? O texto aqui de 1 João 4 diz: nós o amamos. Nós amamos, para dizendo, porque ele nos amou primeiro. Pensa bem nisso. Então, que amor é esse? Que amor de Deus é esse? Porque diz assim: nós o amamos, ou melhor, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ou seja, Deus tomou a iniciativa de nos amar. Deus enviou Jesus para então encher o nosso coração com este amor. E eu creio que este amor tem 3 atitudes. Esse amor que vem de Deus, que nos habilita a amar, faz 3 coisas muito importantes e necessárias na vida de todas as pessoas. Primeira coisa, que este amor que vem de Deus em Cristo é um amor que perdoa. Isso mesmo, é um amor que perdoa. O amor de Deus é um amor perdoador. Os nossos pecados nos afastaram de Deus, e Deus realmente enche o nosso coração, nos perdoando os nossos pecados. Você e eu somos pecadores. Pode ser que você não tenha feito pecados que outras pessoas cometeram, mas certamente você é pecador como eu sou pecador. Tiago diz que se você cumpre 9 dos 10 mandamentos e erra em um, é como se para Deus tivesse errado nos 10. Logo, ninguém é capaz de amar a Deus pelo seu próprio esforço. Nós pecamos, mas Deus enviou Jesus para nos perdoar os pecados. Romanos capítulo 5, verso 1, o apóstolo Paulo diz: justificados, pois, pela fé, temos paz por Deus por meio de Jesus Cristo. Ou seja, o que é esse perdão? É Deus nos tirar a culpa que está sobre os nossos ombros, sobre a nossa cabeça. Essa culpa que nos condena diante de Deus, que nos torna merecedores do inferno. Então Cristo veio e morreu na cruz. Esse é o amor que perdoa. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo pecou, o filho pródigo errou, mas o pai o perdoou. Tem uma história muito interessante que alguns já ouviram e aqui eu vou contar. Conta-se que um jovem brigou com o pai, com a mãe, xingou o pai, xingou a mãe, bateu a porta dizendo: nunca mais volto para essa casa, e foi embora. Depois de 6 meses não mandou uma mensagem, um telegrama. Na época não tinha internet, não tinha um telegrama, não mandou uma mensagem, e os pais saudosos. E então os pais o amavam, apesar de tudo que o filho fez. Então os pais contrataram um detetive para localizar o filho e para chamá-lo de volta. Depois de muito tempo investigando, o detetive localizou o jovem e disse: olha, eu sou aqui fulano de tal, vim a mando dos seus pais, eles querem você de volta. Aí o jovem: não acredito. Sim, eles me contrataram para que você volte para casa. Mas eu gritei, eu xinguei, eu bati porta, falei que não queria mais nada. Eles o perdoam e eles querem que você volte comigo para a casa deles. Aí o jovem disse: olha, eu duvido, mas quero fazer algumas perguntas. O trem passa de frente à minha casa antes de chegar na ferroviária, né? Sim. Então, não tem uma árvore ali na porta da minha casa? Tem. Então, manda um telegrama. Diga para eles que, se eles me perdoam de fato, que eles pendurem um lenço branco em um dos galhos daquela árvore. E aí, quando o trem passar, antes de chegar na ferroviária, se eu ver aquele lenço branco, eu vou acreditar que eles me perdoam. Mas se não tiver nenhum lenço branco pendurado, eles não me perdoam e eu vou seguir a minha vida. Aí o detetive mandou o telegrama: assim, já mandei, tudo certo. Vamos pegar o trem? Vamos. Os dois entraram no trem. Quando o trem entrou na cidade onde morava o jovem, o coração dele palpitou. Quando o trem entrou no bairro onde ele morava, o coração dele ficou agitado. E aí ele disse assim: detetive, o trem vai passar a porta da minha casa. Fique em pé e veja se tem algum lenço branco. Se não tiver, vou embora, mas se tiver, por favor me avise. Eu não quero nem olhar, porque eu tenho receio de que não haja nenhum lenço.
E o detetive, eu vou ficar em pé. E o jovem se agachou, colocou a cabeça bem baixa e disse: detetive, olha agora. Aí o detetive ficou em pé. Detetive, tem algum lenço branco nessa árvore? O detetive disse: não, meu jovem. Não tem nenhum lenço branco. Sabe por quê? Por quê? Porque a árvore toda está coberta de lençóis e lençóis brancos. Teus pais te perdoam. Foi isso que Cristo fez. Ao morrer na cruz, ele derramou todo o seu sangue para perdoar seus pecados. Não há prova maior de amor do que essa. Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A segunda coisa que este amor faz, o segundo ato desse amor, primeiro é perdoar, a segunda é reconciliar. Isso mesmo, reconciliar. O pecado nos distanciou, nos afastou de Deus. Lembra o que aconteceu com Adão e Eva? Eles pecaram, desobedeceram, foram expulsos do paraíso e foram afastados daquele lugar e interrompida a comunhão deles com Deus. Mas Deus, diz a Bíblia, sacrificou um cordeiro e deu a eles roupa de pele de cordeiro, mostrando a reconciliação. Romanos capítulo 5, dos versos 9 a 11, eu vou ler aqui para você entender o que é o papel da reconciliação. Romanos capítulo 5, diz aqui a partir do versículo 9 até o verso 11. Como foram, ou como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Deus em Cristo nos perdoou os pecados, mas também nos reconciliou. Se você diz: eu perdoo fulano, mas não quero mais ver fulano, não é perdão. Eu perdoo você, mas nunca mais apareça aqui, não é perdão. Se você diz que perdoa a pessoa, mas quando você a vê, você atravessa a rua, ou você finge que não a vê, isso não é perdão. Perdoar é realmente a reconciliação, é voltar à convivência. Lembra do filho pródigo? O filho aprontou, o filho disse que para ele não importava o pai morrer naquele dia ou depois, e quando voltou maltrapilho, sem roupa correta e sem anel, o pai o perdoou, mas também o pai o reconciliou, se reconciliou com ele. Jesus fez isso. Jesus nos permitiu termos comunhão com realmente Deus. Por isso que a cruz, como você está vendo aí na tela, tem duas partes de madeira, uma vertical e uma horizontal. Primeiro é a vertical, que é maior. O pecado nos separou de Deus e Jesus veio ser a ponte que nos une a Deus. E essa trave aí, esse travessão, tem a ver com a relação interpessoal, ou seja, você com o outro. E isso é poder de Deus. O amor que nos perdoa e o amor que nos reconcilia com Deus. Mas a última coisa que esse amor faz é um amor realmente transformador. Isso mesmo, é um amor que transforma a vida. E aí nós nos lembramos de Marcos capítulo 5, do verso 1 ao versículo 20. Havia um homem chamado, não há o nome dele, mas ele é conhecido como Gadareno. Um homem acometido por demônios. Esse homem andava urrando feito animal, nu, andava se ferindo com pedras, andava sozinho, a família o havia abandonado. E Jesus o transforma, Jesus o liberta, Jesus cura aquele homem, dá vida nova, e Cristo fala: volta para os teus e anuncia aos teus o quanto eu te fez e quanto teve misericórdia de ti. Diz a Bíblia, no texto de Marcos 5, versículo 20, que esse homem foi para Decápolis. Deca, 10, pós, cidade. Numa região de 10 cidades. E ele foi testemunhando do que Cristo havia feito em sua vida. Jesus transformou aquele homem e deu a ele a condição de viver em sociedade, transformado, liberto, vida nova no Senhor. Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. É esse amor que chega ao nosso coração. E é esse tipo de amor que você tem que compartilhar. Conta-se que havia um empresário do ramo de refrigerante. E havia um outro empresário também do mesmo ramo, só que eles eram inimigos. Pense em duas marcas de refrigerante de cola, aí você já tem ideia do que eu estou falando.
Então, esses dois empresários de refrigerante eram inimigos viscerais. Só que um era uma pessoa gentil, educada, benquista na sociedade, o outro era um bruto, ignorante, insolente e orgulhoso. Esse empresário educado, gente fina, pessoa boa, fez uma festa para celebrar seus 50 anos. E aí convidou 250 pessoas. E por uma educação, convidou o seu concorrente, que de raiva não foi. E aí, durante a festa, o invejoso, o concorrente, mandou uma caixa de presente. E quando foi colocada a caixa no meio do salão, havia uma faixa de fulano, que era o inimigo, para Beltrano, o aniversariante. O aniversário mandou parar a música, foi lá, quando ele abriu a caixa, sabendo quem havia mandado, ele ficou surpreso. Dentro da caixa, que era uma caixa grande, havia rolos e mais rolos de papel higiênico e uma frase bem grande: faça bom uso. Todos riram, deram gargalhadas, debocharam do aniversariante. Sabe o que o aniversariante fez? Mandou fechar a caixa, jogar lá num canto e disse: ó, continua a festa. 3 meses depois, o inimigo que havia mandado aquela caixa, como era uma pessoa invejosa, fez uma festa, não para 250 pessoas, mas para 500 pessoas. E de raiva, só para competir, convidou as outras que tinham ido na festa anterior, só dizer: olha, eu vou fazer melhor. E, motivado pela inveja e pela raiva, não convidou o concorrente. E aí estavam 500 pessoas naquela festa de 50 anos também desse aniversariante. No meio da festa, para a surpresa dele, aquele homem que não fora convidado mandou uma caixa 2 vezes maior e botou lá, de Beltrano para fulano, ou seja, todos sabiam quem havia mandado. E aí, quando o homem, trêmulo, porque ele lembrou do que ele tinha mandado, foi abrir a caixa, para a surpresa dele havia buquês e mais buquês de lindas rosas. E uma frase bem grande dizendo: cada um dá o que tem, cada um oferece o que tem. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Só pode amar a Deus e ao próximo como a si mesmo aquele que teve o seu coração cheio, pleno do amor de Deus. Abra o seu coração para Jesus. Enche o seu coração da graça e do amor de Jesus. Simplesmente diga-se: Jesus, entra na minha vida, perdoa os meus pecados. Eu quero ter paz com o Senhor. Eu quero viver plenamente este amor. Abra o seu coração e você vai ser feliz, e você poderá dizer, como disse João: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça e diga: Senhor Jesus, nesta hora abro o meu coração e entrego minha vida para o Senhor. Entra no meu coração, traga este amor que és Tu mesmo na minha vida, este amor que perdoa, que reconcilia, que transforma, para que eu viva no dia a dia, neste mundo, comunicando este amor que realmente é extraordinariamente poderoso. Eis que eu te peço e já te agradeço, em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e que você seja feliz com Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje e para todo sempre. Amém e amém.